Fala meu amigo, fala minha amiga. Neste vídeo, que é a parte 2, a gente vai continuar o nosso estudo do vídeo anterior. Então, tudo que a gente aprendeu ali sobre contextos de linha, de filtros, agregação, agrupamento, filtros, ausência de filtros, a gente vai aplicar tudo isso na prática nessa aula aqui. Então já vai dando aquela força aqui pra gente, clicando aqui embaixo no like, se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho para ficar ligado nos novos vídeos, onde a gente fala bastante sobre Business e Analytics, e compartilha esse conteúdo com seus amigos. Então eu já estou aqui com o Power BI aberto, e eu já tenho duas tabelinhas aqui carregadas. A primeira é Vendas 1, a segunda é Vendas 2. A gente vai começar trabalhando aqui com Vendas 1, onde eu só tenho duas colunas, né? Aqui, né, nessa visualização aqui, ó, de relatório, as colunas vão aparecer dessa forma aqui. Então, a gente tem a tabela Vendas 1, e a coluna Filial e a coluna Unidades. A gente pode visualizar a tabela inteira aqui, ó, no modo Exibição de Dados, e justamente a minha tabela aqui é aquela mesma tabela que eu mostrei lá na aula passada, nos slides. A gente tem uma coluna com as filiais e uma coluna de unidades vendidas por filiais através aí de diferentes períodos. Então aqui para norte eu vou ter informação de 2 períodos com vendas, para sul eu vou ter 3 períodos e daí por diante. Então, lembra que eu falei lá que as medidas elas servem para criar agregações ou para criar agrupamentos. A agregação é quando não tem filtro e o agrupamento é quando existem filtros. E aí falando do contexto dos filtros. Vamos visualizar isso aqui primeiro criando uma tabela, criando uma medida. Eu vou criar uma medida bem simples aqui, que eu vou chamar de total vendas. Vou colocar tudo minúsculo mesmo para agilizar. Vendas 1 igual a função sum, que é a soma. Então, eu vou somar tudo que estiver na tabela 1, vendas 1, na coluna unidades. Ou seja, eu vou somar todas as unidades que estão aqui na tabela vendas, na coluna de unidades. Vendas 1 na coluna de unidades. Então, foi criada aqui a minha medida e eu vou colocar ela dentro de um visual de tabela. Perceba que eu não estou criando uma nova tabela, eu estou criando um visual em formato de tabela. Vou jogar para aqui para dentro as minhas filiais e aí perceba que ele já agrupou, ó, leste, norte, oeste e sul. Na minha tabela eu não tenho agrupamento, eu tenho os dados aqui linha a linha, totalmente desagrupados. Quando eu peguei e joguei a coluna de filial aqui para dentro, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra, para ficar mais fácil de visualizar, dos valores e agora da cabeçalho de coluna. Pronto. Então, observe que ele já agrupou aqui as minhas categorias. Aí agora eu vou pegar a minha medida, que eu acabei de criar, e vou também trazer para dentro desse visual aqui de tabela. Então, observe que como eu agreguei os valores por meio de uma função de soma, de um cálculo, nesse caso aqui o cálculo foi a soma, então automaticamente ele vai fazer a soma por categoria. Lembra que eu falei que no Power BI o padrão é fazer a agregação, é fazer o agrupamento, e se a gente quiser que em vez de agrupar, que ele agregue, a gente tem que solicitar para que ele faça essa agregação. Então é isso que a gente está vendo aqui. Então perceba aqui de cara, por exemplo aqui, ó, a filial norte, ele já trouxe 250, que é justamente o agrupamento aqui, ó. Norte, 100 mais 150, 250. Oeste aqui, por exemplo, ó, 400 com 450 dá 850. Com 500 vai dar 1.350, 1.900, 2.500. Então, o oeste veio 2.500, ok? Então, perceba aqui que por padrão, assim que eu peguei, arrastei a minha medida para dentro do visual, automaticamente ele já fez um agrupamento. Então, esse agrupamento aqui quer dizer que nesse contexto aqui dos filtros, os dados estão sim sendo filtrados. O que significa isso? Significa que eles estão sendo agrupados por categoria. Mas e se eu não quiser fazer esse agrupamento? Se eu quiser, por exemplo, somar tudo transversalmente, eu quiser somar tudo que está aqui na coluna unidades sem considerar as categorias. Então aí lembra, eu falei que tem umas funçõezinhas que a gente usa para desconsiderar esse filtro, ou seja, desconsiderar o agrupamento e transformar tudo numa única agregação.
Então, para fazer isso, eu vou criar uma nova medida, que eu vou chamar de agreg vendas 1, e eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui sum calculate. Eu não vou explicar aqui agora a função, tá? Eu só quero que você perceba como é que é o funcionamento. Em outro vídeo a gente vai falar, explicar a função. Então, eu vou colocar aqui calculate, a soma de tudo que tiver na tabela vendas 1, na coluna unidades, só que aqui eu quero tudo que tiver na tabela vendas 1. Foi criada a minha medida, eu vou trazer ela para dentro da tabela de novo. Pronto, aí você vê aqui a diferença. Quando eu coloquei o comando informando para o Power BI que eu não quero que ele agrupe, ou seja, eu quero que ele agregue, na linguagem do Power BI a gente diz o seguinte, eu fiz esse comando aqui, essa função DAX, para informar o Power BI que eu não quero que ele filtre. Eu quero que simplesmente ele me traga informação sem filtro. Então foi isso aqui, ó, informação sem filtro, agregação total. Ele somou tudo que está em todas as linhas da coluna, ignorando a presença de diferentes categorias. No padrão, ele tinha simplesmente feito o agrupamento. Então grava isso aí. No Power BI, por padrão, o Power BI, quando a gente criar uma medida, ele vai agrupar. Se você quiser agregar, você vai precisar fazer esse comando aí por meio de um comando DAX. Então, em outras palavras, o padrão é que o Power BI mantenha os filtros. Se você quiser que ele remova os filtros, aí você vai ter que fazer esse comando, indicar isso para o Power BI, ok? Aqui a gente estava trabalhando, então, com diferentes contextos de filtro. Você percebe que aqui nessa primeira coluna aqui, ó, a gente está trabalhando num contexto de filtros em que há filtros, existem filtros, que é justamente o agrupamento. Nessa coluna aqui, o contexto dos filtros, ou seja, a situação do filtro já é outra. Aqui já não tem filtro, ele somou tudo da mesma forma, ok? E esse comportamento vai se repetir independentemente da função que você usar como agregação. Pode ser uma soma, pode ser uma multiplicação, pode ser um desvio padrão, uma média, ou até cálculos lógicos, cálculos mais complexos, ok? Só que até agora a gente tem trabalhado com medidas. Existe uma outra forma de a gente trabalhar sem ser com as medidas. A gente pode usar os valores puxando eles diretamente lá da tabela. Deixa eu mostrar isso copiando essa tabela aqui, esse visual de tabela. Lembrando, né, que eu estou usando um visual de tabela. E isso que você está vendo aqui não são as tabelas. De verdade, isso aqui são visuais, são gráficos que me apresentam os dados em formato de tabela. A tabela realmente está aqui, ó, na exibição de dados. Esses são os dados brutos, né? No sentido de que são os dados que eu importei no Power BI. Esses aqui são os dados que vão ser importados. E essa daqui realmente é a nossa tabela de dados. Aqui não. Aqui a gente tem visuais que representam uma tabela. Se eu filtrar, por exemplo, esse visual aqui, ó, deixa eu tirar aqui leste e oeste. Aí eu vou aqui no meu filtro, eu vou tirar aqui, ó, nas filiais, eu vou deixar somente norte e sul. Pronto. Quando eu filtro aqui norte e sul, ele filtrou o meu visual. Mas lá na minha tabela, ó, não houve filtragem nenhuma. Eu posso até vir aqui e atualizar. Deixa eu expandir aqui. Deixa eu atualizar esses dados. Observe que não mudou nada nos meus dados aqui. Mas na minha tabela mudou, porque isso aqui é um visual. Então, quando eu mudo o meu visual, embora ele esteja no formato de tabela, ele não vai mudar a minha tabela original. Agora, deixa eu remover os filtros aqui. Limpar os filtros, voltar para a visão normal. Mas se eu vier aqui na minha tabela original, transformar dados, e eu filtrar aqui, ó, dos meus dados originais, se eu deixar somente leste e oeste, der um OK, e deixa eu colocar aqui, fechar e aplicar, ele está aplicando as alterações. Observe que agora sim os meus dados foram filtrados. Quando eu voltar para o meu visual,
os meus dados também, os meus visuais também vão estar filtrados. E observe que aqui eu não tenho mais a opção de demonstrar aquilo que eu filtrei lá na tabela. Por quê? Porque aqui realmente, no visual, eu estou puxando os dados já filtrados lá da tabela real. Então, grava isso. Uma coisa é um visual de tabela, outra coisa são os dados da tabela. Se eu filtrar aqui os dados da tabela, automaticamente esses dados não vão mais estar disponíveis para os meus visuais de tabela. Agora, se eu filtrar, se for no caminho inverso, se eu filtrar os meus visuais de tabela, eles não vão afetar em nada a minha tabela de dados, ok? Então, deixa eu só voltar aqui, desfazer o que eu fiz. Pronto, vou aplicar isso aqui. Meus dados voltaram na tabela original e também voltaram nos meus visuais, tá? Então é importante deixar isso aqui em mente. E agora eu vou demonstrar aqui uma diferença também que é interessante você saber. Perceba que nessa primeira tabela a gente trabalhou com algumas medidas, com duas medidas que eu criei as medidas antes de colocar aqui. Deixa eu tirar uma delas aqui. Eu criei as medidas para colocar na tabela. Só que em vez de usar uma medida, eu poderia ter usado também a própria coluna de valores. Ou seja, aqui na minha tabela eu tenho uma coluna de valores, que é a coluna de unidades. Então, em vez de usar aqui a minha medida total vendas, eu poderia ter simplesmente utilizado a minha coluna de unidades. Então, observe que uma coisa é eu ter uma medida que representa uma coluna de dados. Outra coisa é eu ter aqui no meu visual realmente a minha coluna de dados. A coluna de dados é essa aqui, unidades. Nesse visual aqui que está marcado, eu puxei para dentro dele a coluna unidades. Aqui, nesse visual, eu realmente tenho a coluna de unidades. Então, essa coluna aqui, ela está puxada dentro desse visual aqui. Já nesse primeiro visual aqui, eu não tenho a minha coluna de unidades. A coluna de dados aqui, ela não está marcada. Ela está marcada um visual que eu criei para representar essa coluna de dados. Então, por que no Power BI é melhor a gente usar uma medida para trabalhar com visuais do que usar a própria coluna de dados? A resposta é simples. Existem funções dentro do Power BI que não vão aceitar que você use a coluna de dados dentro dessa função. Então, por isso é importante que, em vez de usar a própria coluna de dados, você crie sempre uma medida que vai representar essa coluna de dados. Nesse caso aqui, a medida que eu criei para representar a coluna de dados foi total vendas, que foi simplesmente a soma de tudo que está naquela própria coluna, unidades, da tabela vendas 1. Então, eu criei uma medida que representa essa coluna. Vamos mostrar isso aqui na prática. Vamos supor que eu queira... Vou usar aqui a função calculate para calcular somente a soma do que tiver aqui em oeste. Só o que tiver no oeste. Vou criar uma nova medida aqui, que eu vou chamar aqui de oeste. Total oeste. Vai ser igual aí eu vou botar aqui a função calculate. Calcule a função. Aí eu vou puxar a minha medida, total vendas. Calcule a minha medida total vendas. Sendo que na minha coluna de filiais, vendas 1, filial, seja igual a oeste. Certo? Então eu vou colocar um card aqui. E nesse card eu vou puxar para dentro a medida que eu acabei de criar. Total oeste. E observe que ele somou para mim somente o que estava em oeste. Só que nessa medida calculate aqui, total oeste, perceba que eu usei a medida
como elemento, como argumento da função calculate, eu usei a medida total oeste. Eu usei essa medida, aliás, a medida total vendas 1. Total vendas 1 foi aquela coluna que eu criei para representar a coluna de unidades. Se essa função aqui, se eu tentar colocar aqui a própria coluna unidades, se eu colocar aqui, ó, vendas, tabela vendas 1, coluna unidades, observe, vai dar um erro. Se eu tentar, normalmente o Power BI ele já vai me dar as opções para eu selecionar aqui a tabela e as colunas, mas ele não me dá. Ó. Se eu colocar vendas 1, ele só me mostra as medidas, ele não me mostra a coluna de dados vendas unidades. Então, isso aqui é para mostrar para você que existem funções, função switch, existem outras funções dentro do Power BI que não vão aceitar uma referência a uma coluna de dados. Para que essa referência funcione, você vai ter que usar aqui, no lugar da coluna, você vai ter que usar uma medida que represente essa coluna de dados. Se eu colocar aqui, ó, total vendas 1, agora ele vai funcionar, ok? Então, uma boa prática é sempre que você puxar um dado aqui para importar um dado, você crie logo uma medida que vai representar as colunas de dados para não ter esse problema aqui, certo? E mais um detalhe aqui é que quando a gente trabalha com coluna de dados, aqui a gente vai trabalhar, aqui a gente está referenciando a coluna de dados, tá? Em unidade. Quando a gente trabalha com coluna de dados, a gente tem a opção de remover o agrupamento e voltar para o linha a linha, tá? Foi isso que eu falei lá na aula anterior. Deixa eu puxar aqui os slides. Na aula passada teve alguns slides que eu deixei para falar nessa aula, né? E aí ele fala aqui, ó, embora não seja o ideal, é possível utilizar colunas de valores nos visuais. Foi isso que a gente viu aqui, né? Nesse visual aqui, eu usei a coluna de valores, a coluna unidades, em vez de usar um visual. Mas não é o ideal. Utilizando colunas de valores, é possível obter uma visualização de dados desagregados, linha a linha, ou agrupados. Como assim? Lembra que esse visual aqui é onde eu estou usando a coluna de dados. Usando a coluna de dados, eu posso obter o agrupamento, ou eu posso vir aqui, ó, onde eu coloquei as unidades. Observe que por padrão, lembra que eu falei, por padrão ele vai agrupar. Deixa eu remover e colocar de novo aqui, ó. Quando eu pego a coluna de dados e jogo dentro da tabela, por padrão, ele vai logo agrupar. Mas eu posso escolher para desagrupar isso aqui. É só eu vir aqui, ó, na coluna de unidades. Veja que ele agrupou automaticamente, por padrão, ele agrupou a soma. Mas eu posso trocar esse agrupamento para médio, trocar média para mínimo, para máximo. Então, ele me dá uma série de funções de agregação que por padrão eu posso usar. Mas eu também posso simplesmente pedir aqui para ele não resumir. Quando eu peço para ele não resumir, ele me volta com a visão linha a linha. Observe que esse visual aqui, ele está me mostrando um gráfico que é exatamente igual à minha tabela de dados. Então, quando a gente está trabalhando com a coluna de dados, a gente tem a opção de solicitar uma agregação por meio de funções simples, desvio padrão, por exemplo, ou a gente tem a opção de não resumir, ou seja, não agregar, e ter a opção linha a linha. Mas aí a gente não vai ter, trabalhando com a coluna de dados, a gente não vai ter a opção de fazer uma agregação transversal, tá? O agrupamento é o padrão, tanto para a visualização de colunas de valores, quanto para a visualização de medidas. A gente já viu isso. Utilizando colunas de valores, não é possível agregar, a menos que haja uma única categoria, né? Então, assim, eu já mostrei aqui que a gente não consegue fazer agregamento quando a gente está trabalhando com colunas de valores. A gente pode agregar por algumas funções aqui básicas, a gente pode não agregar, mas a gente não tem a opção de fazer agregação transversal, a menos que a gente só tenha uma categoria. Se você só tiver uma categoria, então quando você pedir
para, por exemplo, dar o mínimo, só vai aparecer uma única categoria. Então, vai funcionar como uma agregação. Mas se você tiver mais de uma categoria, dessa forma aqui, trabalhando com a coluna de dados, você, né, não vai conseguir. Se você conseguir, se você souber como, então explica aqui embaixo que eu quero aprender também. Já as medidas, elas devem ser visualizadas apenas como agregado ou como agrupamento, que é a ausência ou a presença de filtros. Né? Não faz sentido para a gente criar uma medida para que essa medida seja apresentada linha a linha. Ela até pode ser feita. Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Nessa tabela aqui, nesse visual de tabela, eu estou trabalhando com a coluna de unidades, né, de valor a valor. Se eu pegar o meu agregado aqui, Total Oeste, e trouxer para dentro, ele vai me dar aqui uma visão também... Aliás, Total Oeste não. Total Oeste eu já pedi ela para não ser agrupada. Essa medida aqui, ó, Total Vendas 1, que foi a primeira que a gente criou. Se eu trouxer ela aqui para dentro, observe que, por padrão, o Power BI também vai agrupar. Eu também posso pedir para ele me dar essa informação linha a linha, sem agrupamento, sem agregação nenhuma. Se eu tiver aqui dentro, antes da minha medida, eu já tiver colocado a própria coluna de dados. Ó. A coluna de dados aqui, unidade, está aqui dentro e a medida Total Vendas 1 também está aqui dentro. Se eu pedir aqui para desagregar, para não resumir a minha coluna de dados, então também a minha medida que eu criei não vai resumir nem vai agregar. Ela vai apresentar linha a linha porque eu solicitei que essa coluna aqui também fosse linha a linha. Então eu meio que forcei essa medida aqui para que ela me mostre linha a linha. Então é um artifício que eu posso fazer, mas na prática não faz sentido eu querer que a medida me mostre linha a linha, porque aqui na minha tabela eu já tenho a informação linha a linha. Então as medidas, embora você possa forçar ela para se apresentar assim, não faz sentido. E se eu remover aqui do visual a coluna de dados, que é aqui ó, a coluna unidades, se eu remover, ele volta a agrupar. Então assim, para as medidas, nossa visualização é agrupamento ou agregação. Presença sempre aí com a presença de filtros ou com a ausência de filtros. Sempre no contexto de filtros, tá? Ao trabalhar com funções, o ideal é criar uma medida agregadora para representar e substituir cada coluna de valores nas funções. É aquilo que eu já falei, né? A gente cria uma medida com a soma da coluna onde a gente tem nossos valores e daí para frente a gente utiliza essa medida para representar a coluna de valores dentro das funções que a gente for usar. Isso ocorre porque várias funções DAX não aceitam referência de colunas, eu já falei. Nesses casos é conveniente ter uma medida agregadora ou agrupadora que substitua as colunas de valores. Então aqui está remoendo aquilo que eu já mostrei, ok? Então isso aí é o que a gente tem para aprender do contexto de filtros. A gente pode usar nos nossos visuais tanto as colunas de valores, as colunas de dados, como as medidas que representam essas colunas. Se a gente usar a própria coluna, então a gente tem a opção de não resumir os dados, ou seja, apresentar eles linha a linha, sem nenhuma agregação ou agrupamento, ou de apresentar eles agrupados. O agrupamento é o padrão. Se a gente quiser desagrupar, a gente precisa mexer aqui, ó. Só nessa opção aqui, como eu já mostrei, só que aí a gente fica limitado com poucas funções de agregação. A gente não tem tantas funções. Já se a gente trabalhar com a medida representando essa coluna de dados, então a gente tem uma infinidade de possibilidades de funções lógicas, matemáticas, financeiras, estatísticas de agregação, e aí a gente pode apresentar os dados agrupados ou agregados, com presença de filtro ou sem a presença de filtros. É possível apresentar uma medida linha a linha? Mas não é efetivo.
E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre o contexto das linhas. Lembra, eu falei que no contexto das linhas é quando eu vou criar, pegar aqui na minha tabela. Lembra que eu falei na aula passada? Quando a gente trabalha com medidas, quando a gente trabalha com contexto de filtros, normalmente a gente está trabalhando aqui, ó, nessa exibição de relatório, a gente está trabalhando com um desses visuais aqui. Nos exemplos que eu usei um visual de tabela. Quando a gente trabalha com o contexto das linhas, normalmente a gente vai estar nessa exibição aqui, ó, exibição de dados. Então, lembra, a gente vai aplicar um cálculo onde o cálculo vai ser realizado naturalmente linha a linha. Vou dar um exemplo aqui, eu vou criar uma nova coluna aqui. E eu posso, por exemplo, aqui, ó, chamar essa nova coluna de nova underline coluna, que vai ser igual a vendas 1 na coluna unidades vezes 5. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar cada linha e multiplicar por 5. Então, isso aí é o trabalho no contexto das linhas, é quando a gente pode fazer diversos cálculos, e aí podemos fazer até fazer cálculos bem complexos, mas os cálculos vão ser feitos linha a linha. Se eu quiser criar aqui ainda uma nova coluna, eu posso aqui nessa nova coluna 2. Se aqui nessa nova coluna 2 eu tentar usar aqui a medida total vendas, olha que interessante. Então, no meu contexto de linhas, eu também posso usar as medidas que eu criei. Mas lembra, a medida ela é para agregar ou agrupar, não para fazer um cálculo de linha a linha. Só que no contexto das linhas, a gente trabalha linha a linha. Então, o que vai acontecer se eu pegar uma medida e usar aqui para criar uma nova linha? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha aí. Ele vai realizar o cálculo linha a linha. Qual é a função aqui, ó, total vendas? O que foi que eu pedi para ela fazer? Para ela somar todos os valores da coluna unidades. Só que aí, ó, quando eu coloco ele aqui no contexto das linhas, é como se a mesma fórmula tivesse em cada linha. Nessa linha aqui, eu estou somando tudo que tiver na coluna unidades. Tudo que tem na coluna unidades, aqui nessa primeira linha, é 100. Então, ele vai somar 100 com mais ninguém. O resultado vai ser 100.
Então eu espero que você tenha gostado, que isso tenha te ajudado. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal. Um abraço e até a próxima.